Mas antes de iniciarmos mesmo o estudo, vamos orar brevemente. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento. Teremos de aprendizado aqui acerca das tuas doutrinas. Que possamos, Pai, juntos aprender um pouco acerca da ceia do Senhor, do que significa brevemente, bem como dele como elemento de culto, Pai. Te pedimos que o Senhor nos abençoe aqui, neste momento. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós temos estudado aqui nas escolas dominicais sobre a culto público. Temos falado um pouco sobre quais são os elementos do culto público que nós prestamos a Deus, como que acabamos de fazer aqui. E nós, presbiterianos, reformados, entendemos que elemento de culto é aquilo que o Senhor prescreve na sua palavra, ou quando é dito com toda clareza, este elemento deve ser um elemento de culto, mas muitos dos elementos de culto são elemento, mesmo a palavra não falando com toda clareza assim. E nós falamos, inclusive, acerca disto, quando falamos um pouco sobre por qual razão o batismo, por exemplo, é um elemento de culto público. Hoje nós falaremos sobre um outro sacramento, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Mas, inicialmente, falaremos um pouco brevemente sobre o que significa isto, como é posto no livro do John Payne. A ceia do Senhor, como o batismo, é um sacramento do Novo Testamento. Então, é algo que foi ordenado pelo próprio Deus. Foi Ele quem criou, não os homens. Então, não podemos jamais dizer, foi fulano de tal, foi Paulo quem inventou a ceia do Senhor, foi a igreja quem inventou a ceia do Senhor. Não, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem ordenou os sacramentos, tanto do batismo como da ceia do Senhor. Então, são ordenanças de Deus. Ordenanças de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo e devem ser, portanto, praticadas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como no Antigo Testamento, os dois sacramentos que haviam lá, quais eram? A circuncisão e a Páscoa eram ordenanças de Deus que deveriam ser praticadas na igreja de Cristo no Antigo Testamento. Batismo e ceia são ordenanças de Deus, ordenadas pelo próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, como elementos que devem ser praticados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então foi Ele mesmo que ordenou, Ele como Senhor pode fazer exatamente isto. E a ceia do Senhor é um sinal e selo do pacto da graça. O pacto da graça feito com Cristo e conosco em Cristo. E a ceia do Senhor é este sinal e selo deste pacto da graça, através da qual também nós somos grandemente abençoados e desfrutamos e recebemos dos benefícios de Cristo quando nós nos alimentamos espiritualmente da ceia do Senhor. Sobre a ceia do Senhor, há controvérsias em vários pontos. Quando vai falar sobre ceia, há concepções, pensamentos diferentes. Por exemplo, quando você vai olhar para os romanistas, os papistas, os da Igreja Católica, Apostólica Romana, eles vão ter uma interpretação distinta do que significa a ceia e da eficácia da ceia. Eles sustentam aquilo que é chamado de transubstanciação. O que isso quer dizer para eles? Que é como se os elementos da ceia, quais são os elementos? Pão e vinho, eles se transformam na ocasião em que o sacerdote, ele então consagra os elementos, eles se tornam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, reais de Cristo. Então, a transubstanciação vai apontar para essa ideia. Então, o sacerdote católico, ele vai consagrar os elementos e então esses elementos, pão e vinho, se tornam realmente corpo e sangue de Cristo na celebração ali do que eles vão chamar, a Eucaristia ou missa. Que seria também uma espécie de ressacrifício de Cristo. É como se Cristo estivesse sendo morto novamente diante daqueles que estão celebrando a Eucaristia
ou a missa. Então, como mencionei, aí isso é chamado de transubstanciação. Contudo, ainda que eles falem isto, é interessante que os acidentes do pão, ou seja, a visão, o tato, o paladar, o pão mesmo que você pega, ele não muda. Vejam, eles falam que se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo, mas o pão e o vinho permanecem intactos. Ninguém, depois que o sacerdote consagra, você pega lá e, eita rapaz, é carne mesmo, não se torna carne. Ou então vinho estou tomando sangue. Não, eles permanecem aos sentidos, à visão, ao tato e ao paladar, pão e vinho. Então eles percebem pão, ao apertar, ao ver, isso é pão. Bota na boca, isso é pão, isso é vinho. Mas ainda assim eles sustentam esta posição. E para eles, além de eles terem essa concepção acerca da ceia, eles entendem que aqueles que recebem o sacramento da Eucaristia, da ceia, eles também recebem a justiça de Cristo. É como se a justiça de Cristo fosse infundada, colocada naquelas pessoas que desfrutam da ceia. Então, eles acreditam justamente nisto. É como se a justificação ela fosse um processo que você vai experimentar desde o seu batismo, passando por todas aquelas cerimônias da Igreja Romana, as práticas deles lá, a crisma e uma série de coisas. Então, você vai sendo como que justificado, como se a justificação diante de Deus fosse um processo e não um ato. E o que é que nós entendemos? Que a justificação não é um processo, a justificação é um ato. Aconteceu de uma vez por todas, para sempre. Aqueles que foram justificados por Deus diante do seu tribunal. Então não é algo progressivo, não é um processo. É diferente a santificação, sim. A santificação é um processo, nós estamos no processo de santificação. A justificação não. Então eles têm essa concepção que muitas coisas poderiam ser ditas acerca disto, mas não é o nosso ponto. Aqui é só para a gente falar um pouco sobre as concepções acerca da ceia, então entrarmos nas razões pelas quais ela seria um elemento do culto. Há outro grupo também, que são os luteranos. Né? Os luteranos, eles vão falar, a posição deles com respeito à ceia é chamada de consubstanciação. Consubstanciação. O que é que essa palavra estranha significa? Consubstanciação. Eles acreditam que os elementos eles não mudam em substância, como os romanistas acreditam, mas sustentam que o corpo e o sangue reais de Cristo estão nos elementos, sob os elementos e com os elementos, na mesa do Senhor. É como se eles quisessem dizer assim, olha, eu não concordo com os papistas romanistas, não, que se transforma realmente no corpo e no sangue de Cristo. Mas acreditamos que há uma presença real em, sob e com os elementos na celebração da ceia do Senhor. Então, é uma transição meio ainda com dificuldade de romper ali com aquela posição estranha dos próprios romanistas. Então, é como se o corpo real de Cristo estivesse ali ainda, né, na concepção deles. Realmente o corpo. Uma outra posição muito comum no meio das igrejas, em geral, batistas e vários outros, qual é a posição? A posição mais comum nas igrejas protestantes é que a ceia do Senhor ela é um memorial. Memorial, somente. É como se eles dissessem o seguinte, os elementos são apenas representativos do corpo e do sangue de Cristo. Não há nenhuma presença especial de Cristo na ceia. A ceia, então, seria apenas um momento de relembrar a morte de Cristo e renovar o nosso compromisso com Ele. Ponto. Não há nada nisso. Não há presença real de Cristo, não, é só uma lembrança do que Cristo fez na cruz. Ele morreu. E então nós firmamos um compromisso com Ele todas as vezes que nós tomamos a ceia. Posição mais comum. Calvino até combateu este tipo de posição com o próprio Zwinglio, no período da Reforma, que sustentava essa posição, é a posição mais comum, de fato, nos nossos dias.
Mas nós, presbiterianos, reformados, calvinistas, sustentamos uma posição distinta. Qual é a que nós sustentamos? Nós ensinamos que quando recebemos pão e vinho, pela fé, vejam, há o papel da fé aqui. Aquele que recebe pão e vinho por fé, recebe também aquilo que é significado. Recebe aquilo que é significado. O quê? Cristo e todos os seus benefícios. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a ceia trata-se de um alimento que nós recebemos, mas não de um corpo literalmente de Cristo, nem do sangue literalmente de Cristo, mas de Cristo que espiritualmente nos abençoa através da ceia. Então nós entendemos que trata-se de uma alimentação espiritual. É assim que nós somos alimentados na ceia do Senhor. Quando nós olhamos para os nossos padrões doutrinários, sustentam isto. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, 7ª seção, que trata da ceia do Senhor, diz o seguinte: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, os elementos visíveis quais são? Pão e o vinho. Também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte. E dele se alimentam, aí negando aqui as posições que nós mencionamos, não carnal ou corporalmente. Então já está rebatendo aqui, refutando essas posições, mas real, verdadeira e espiritualmente. Não estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles. Aqui já está rebatendo a posição luterana, veja, vai rebater a posição romanista e a luterana, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança. Como estão os próprios elementos em relação aos seus sentidos corporais. Então, há uma realidade dos sentidos corporais que percebe os elementos, mas nós somos alimentados por Deus espiritualmente quando desfrutamos desses sacramentos por fé. Então, há a necessidade real da fé presente enquanto nós nos deleitamos na ceia do Senhor, quando nós nos aproximamos da mesa de Deus. Quando nós olhamos para esta realidade, né, e nós olhamos isto a partir da Escritura de fato, quando você vai olhar para a interpretação que eles vão dar da passagem que nós lemos com frequência de 1 Coríntios capítulo 11, está o meu corpo que é dado por vós. Né? Então ali a interpretação deles, não, aqui é o corpo mesmo de Cristo. A interpretação que nós damos de fato, não se trata do corpo literal de Cristo, é o corpo é espiritual. Mas ele disse, isto é o meu corpo. Está aí, meu irmão, está vendo não é? Tá bom, aí na Escritura diz também, eu sou a porta. E Cristo é porta, por acaso? Então, é um tipo de interpretação que não faz sentido. É como, Cristo, eu sou a porta. Cristo é porta? Não, isto é o meu corpo. E quer dizer que Cristo está falando literalmente do seu corpo? De forma nenhuma. Trata-se de uma realidade espiritual. Isso é estranho, inclusive, quando nós falamos sobre a ideia de que Cristo ele se faz presente corporalmente na ceia, é estranho a própria realidade de Cristo como alguém que é plenamente divino e plenamente humano. Vai contra a cristologia. Por que é que nós entendemos cristologicamente? A doutrina sobre Cristo. É que Cristo, ele ressuscitou, uniu o seu corpo à sua alma, ao seu espírito, né? Ele foi assunto aos céus, todos aqueles que estavam com ele viram ele subindo em corpo, e ele está à destra do Pai em corpo. Plenamente homem. Não há possibilidade de um corpo de fato, estar ao mesmo tempo em mais de um lugar. Esta é a realidade do que diz respeito a Cristo como homem. Então, seria estranho e contrário à própria natureza de Cristo, ele está na glória, à destra do Pai, e ao mesmo tempo o seu corpo sendo fracionado e quebrado na ceia do Senhor. Então, é óbvio que se trata de uma realidade espiritual. E se trata da ceia, ela é desfrutada e é um alimento realmente espiritual. Muitas coisas poderiam ser ditas acerca disto, não é o meu ponto aqui. A gente quer tratar sobre isso como elemento do culto público.
Mas a realidade é que tudo isso é para nós um grande mistério. Mas é o que nós entendemos ser ensinado pela palavra. Quando recebemos o sinal do pão e do vinho pela fé, a condição do verdadeiro participante, de uma forma misteriosa também recebemos a coisa significada, a saber, Jesus Cristo e todos os seus benefícios da nossa união com Ele. Afinal de contas, o cálice da bênção que abençoamos, está falando da ceia, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isto é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 16. E então alguém poderia fazer a seguinte pergunta, isso aqui é o que está no conteúdo do próprio John Payne, ele vai dizer o seguinte: se eu já recebi Cristo, por que razão eu teria de recebê-lo vezes sem conta na pregação da palavra e nos sacramentos? Aí ele vai dizer o seguinte: a resposta é porque a fé não é só uma questão de ter a certeza dos fatos, mas de estar intimamente persuadido da sua verdade, quando o Espírito Santo dá testemunho da sua palavra. Mesmo que pudéssemos acumular informações suficientes, a nossa fé poderia ser fraca à parte da presença da sempre persuasiva retórica de Deus. Então, assim, ele está sempre nos apresentando esta realidade e nos aproximando dele espiritualmente, né, quando nós recebemos dele continuamente ao desfrutarmos da ceia. Aí ele vai dizer assim, em outras palavras, se a fé é criada e sustentada mediante a proclamação do Evangelho, e a fé é selada, confirmada e fortalecida pelos sacramentos, então, para que possamos viver em Cristo pela fé, temos de recebê-lo vezes sem conta na pregação da palavra e administração dos sacramentos. Então, isso não quer dizer que estamos ficando salvos toda vez que ouvimos o Evangelho ou recebemos a ceia, porque já fomos salvos de uma vez para sempre. Antes, significa que sempre que ouvimos o glorioso Evangelho sendo pregado, ou o vemos exibido diante de nossos olhos na administração dos sacramentos, abraçamos Cristo vezes sem conta, com fé, amor, certeza e esperança cada vez maiores. Não é esse o propósito dos meios de graça, empurrar-nos sempre para perto de Cristo e sua perfeita obra de redenção e para longe do pecado da idolatria? Temos a dizer assim, é fundamental, de fato, que sejamos sempre recordados e que desfrutemos sempre desta bendita comunhão com o Senhor, como o próprio Calvino certa vez escreveu, dizendo o seguinte, que Calvino vai declarar que quem está unido a Cristo e recebe a ser o Senhor com fé verdadeira, grande fruto de confiança e satisfação podem as almas piedosas extrair deste sacramento. Porque nele tem o testemunho de nos havermos unido com Cristo em um só corpo. De tal sorte que tudo quanto é dele é lícito dizer que é nosso. Daqui se segue que ousamos assegurar-nos com plena certeza ser a nossa vida eterna, da qual ele é o herdeiro. Nem se pode eximir mais a nós o reino do céu do que ele, no qual ele já entrou. Por outro lado, não podermos ser condenados por nossos pecados, de cuja culpa nos absolveu, quando ele os quis imputar a si como se fossem seus. Então, é interessante esta citação, não é, de Calvino acerca da ser do Senhor, daquilo que desfrutamos, daquilo que Cristo desfrutou e daquilo que desfrutaremos também, que é certo. Enfim, brevemente, isto aqui seria o que seria a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, ela aponta de modo muito glorioso, de modo muito especial para o bendito sacrifício de Cristo na cruz. Aponta para a realidade da sua expiação na cruz. Não é um sacrifício de Cristo sendo feito. Isso é o que imaginam os papistas e os romanistas. O que nós celebramos aqui e apontamos para esta realidade que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Aponta para a sua expiação e a sua morte substitutiva ali no Calvário. Bom, em que dia e momento nós devemos celebrar a ceia do Senhor?
Cristo, os apóstolos, nos ensinam isto. A prática de Cristo e os apóstolos, inspirados no Novo Testamento, nos ensinam bastante sobre essa realidade e esta mudança. Porque sabemos que anteriormente existia um dia chamado, o Shabat bíblico, né? Que vai apontar para um dia, mas anteriormente, na antiga dispensação ou na antiga aliança, eles guardavam o sábado. Sabemos então que este dia foi alterado, não se guarda mais o sábado, o 7º dia da semana, mas o 1º dia da semana, o domingo. E então, nós encontramos que na Escritura, eles passaram de fato a se reunir nesse dia. Por exemplo, nós olhamos para João, capítulo 20, verso 1 e 26, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Versículo 26 vai dizer: Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Em que dia? Mais uma vez, primeiro dia da semana. Então, os encontros de Cristo com os discípulos certamente eram momentos de adoração, como no caso em que os crentes se encontram com o Senhor. Então, o Novo Testamento nos ensina que os apóstolos, homens inspirados por Deus, instituíram o domingo, primeiro dia da semana, como o dia para o culto público. E era justamente nessas ocasiões onde havia um encontro todo especial dos servos de Deus com o seu próprio Deus para adoração pública, primeiro dia da semana. Domingo. Atos 2, versículo 1 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No dia de Pentecostes, os discípulos se reuniram para aguardar a promessa do Espírito. E isso, muito provavelmente, também foi feito no primeiro dia da semana. O movimento do molho e a oferta de manjares para a festa de Pentecostes eram feitos no dia imediato ao sábado. Ou seja, qual dia imediato ao sábado? Domingo. Interessante isso. Levítico, capítulo 23, versos 11 e 16, vai nos ensinar isto. Então, os apóstolos, eles não fizeram uma imposição do 7º dia aos crentes. O apóstolo Paulo vai contra essa prática de impor, essas coisas, na verdade. Mas a realidade a igreja passou a, de fato, se reunir no primeiro dia da semana, no domingo, para então cultuar a Deus. Então Deus ele tem, de fato, um dia especial para o culto público. Ele tem um dia para adoração. Outros textos no Novo Testamento deixam claro que continua a existir um dia de culto, uma santa convocação para a Igreja de Cristo. Antes era o sábado, passou, não se guarda mais o sábado, como os adventistas imaginam que devem guardar. Se guarda agora o domingo. Por exemplo, quando nós olhamos para Hebreus, em Hebreus, depois de explicar que as sombras da lei foram abrogadas, canceladas, Hebreus capítulo 10, verso 1, temos o ensino de que o povo de Deus tem a obrigação de congregar. Ele vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, verso 25. Então vejam que há uma necessidade e uma importância da igreja se congregar. Tiago também fala sobre isso para os cristãos. Ele vai dizer assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, falando aqui do povo se ajuntando, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, eu quero começar a falar sobre outras coisas aqui, mas o ponto é, no vosso ajuntamento. Então, isso aponta para a realidade que a igreja se reunia. O apóstolo Paulo também falou sobre essa santa convocação, em 1 Coríntios 11, 18, dizendo: quando vos ajuntais na igreja. Ele vai dizer ainda, no versículo 20 do capítulo 11, quando vos ajuntais num lugar. Ainda no versículo de número 33, ele vai dizer, quando vos ajuntais. Capítulo 14, verso 26, ele vai dizer, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Ainda em Colossenses 2, 16 e 17, ele vai dizer assim, ora, se continua a existir um ajuntamento do povo de Deus para adorar ao Senhor, e se esse ajuntamento não acontecia nos mesmos dias do Velho Testamento, isso indica que, de fato, há uma mudança de dia.
não é? Aqueles dias passaram, ou aquele dia anterior passou, as coisas agora passaram a acontecer no primeiro dia da semana. Nós vemos isso, inclusive, quando o apóstolo João vai escrever lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Ele vai dizer, no dia do Senhor. Quando ele estava reunido com a igreja do Senhor. O anjo é o pastor lendo, haviam ouvintes, pessoas ouvindo a leitura da Escritura, estavam reunidos no primeiro dia da semana, na igreja, no dia do Senhor, cultuando a Deus. Então, o primeiro dia da semana, domingo, é o dia de ajuntamento do povo. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Veja que coisa interessante agora. Agora, o partir o pão relacionado ao primeiro dia da semana, domingo, dia de culto ao Senhor. Partir o pão. Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então veja que ele estava falando, pregando, certamente um ajuntamento aqui, onde a ceia do Senhor estava sendo celebrada. Então, se o sétimo dia ainda tivesse de ser observado, eles teriam que se reunir no dia anterior, como está escrito em Levítico, capítulo 23, verso 3, ao invés de se reunirem no primeiro dia da semana. E a expressão aqui, partir o pão, refere-se à ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versos 26 a 28, que diz, e quando comiam, Jesus tomou o pão, aí abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei isto, é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então tomou o pão, partiu, isto é o meu corpo, referência à ceia. É justamente isso que eles estavam fazendo ali, como nós lemos em Atos. Marcos, capítulo 14, vai falar mais uma vez sobre essa questão da ceia. E 1 Coríntios, capítulo 11, verso 33, mostra que a ceia do Senhor acontecia na santa convocação da igreja. Santa convocação para o culto. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então era naquela ocasião do dia do Senhor que eles poderiam se reunir para então celebrar a ceia. Já é meio-dia, eu quero sempre parar e não passar de meio-dia, né, para a gente se alongar. Então eu tento, eu vou parar aqui. A ideia agora é, se tiver um tempo eu vou falar, paro e então dou continuidade no próximo estudo. Aí, meio-dia o relógio sempre me instrui. E nós estabelecemos então por hora o seguinte, né? O que é a ceia do Senhor, qual é o seu significado brevemente, qual a nossa concepção acerca disto. Vimos também que esta ceia do Senhor, ela foi instituída por Deus e praticada e celebrada não em qualquer dia, mas no dia do Senhor, o domingo, não em qualquer momento ou lugar, mas na adoração pública a Deus, certamente, quando todos se ajuntavam para se congregar, para cultuar a Deus. Então, há um dia, domingo, dia do Senhor, e há um lugar apropriado e adequado para isso acontecer. Quando é? No culto público a Deus. Então, essas questões já estão estabelecidas. O que é que nós veremos agora no próximo domingo, se Deus permitir? Nós veremos quem pode celebrar a ceia do Senhor, quem é aqueles que podem administrar esse sacramento, e quais são os verdadeiros elementos do culto ao Senhor. É pão, é vinho, é suco de uva. Então nós falaremos um pouco sobre isto também. Tá bom? Então, nós ficaremos por aqui. Creio que no próximo domingo nós concluiremos. Até aqui, do que foi dito brevemente. Há alguma dúvida?